Olá, amigos do canal Medo Noturno. Eu sou o Eric e hoje irei contar alguns casos reais que tive a oportunidade de ouvir em algum momento da minha vida. E no final compartilharei o relato de um inscrito aqui do canal. Todos prontos? Vamos lá! Lá em Minas, na minha cidadezinha, a vida sempre foi um rio calmo. Tão calmo que a gente mal percebia o tempo passar. Eu sou o Rafael, e se tem uma coisa que aprendi vivendo aqui é que a rotina é um abraço. A gente sabe exatamente o que esperar de cada dia. De manhã, o cheiro de café coado na hora e pão de queijo quentinho da padaria do seu Manuel. À tarde, a prosa com os vizinhos na praça, debaixo da sombra da jaqueira. E à noite, a calma do silêncio, só quebrada pelo canto dos grilos e o latido distante de um cachorro. Minha vida era assim, uma canção suave, e a melodia mais bonita dela era a voz da Júlia, minha namorada. Ou melhor, era a Júlia, a razão do meu sorriso. A gente se conheceu na festa da padroeira, e desde o primeiro instante, foi como se a gente já se conhecesse há vidas. Ela era alegria pura, uma força da natureza. Tinha um jeito de ver o mundo que transformava o ordinário em extraordinário. O céu nublado era o cobertor de Deus, a chuva, uma melodia para a terra. A gente sonhava em ter uma casinha com varanda, cheia de plantas, e passar a vida inteira ali, vendo os dias se tornarem anos. Nossa rotina era perfeita. Sábado de manhã, a gente ia na feira. A Júlia adorava as frutas. Era um ritual. Ela cheirava cada manga, cada banana, como se estivesse sentindo o perfume do paraíso. Depois, a gente sentava no banco da praça, ela com um pastel de queijo e eu com um de carne, e ficava ali, sem pressa, só existindo um do lado do outro. E, às vezes, de repente, ela falava algo que me pegava de surpresa. Coisas como o tempo é um presente que a gente só entende quando para de correr. Ou a gente deveria viver cada segundo como se fosse o último pastel da feira. E eu ria, porque o jeito dela era leve, genuíno. A gente não tinha muitos segredos. A única coisa que ela não gostava de falar era da casa da avó, que ficava um pouco mais afastada, no sítio. Era uma casa antiga, de madeira, com um ar de mistério. Ela dizia que a avó dela era uma mulher excêntrica, que vivia mais no mundo dela do que no nosso. Júlia dizia que a casa tinha vida própria, que as sombras se moviam e que o silêncio pesava. Eu, um cara pé no chão, sempre achei que era só a imaginação dela. Coisas de quem cresceu em um lugar isolado. O nosso futuro parecia tão certo, tão palpável. Até que um dia, a melodia parou. Ela me ligou desesperada. A avó dela tinha tido um mal súbito. Eu me desesperei junto, mas tentei manter a calma. Eu vou te buscar, eu disse. Vou estar aí em 10 minutos. A voz dela estava embargada, trêmula. Não, Rafa, não vem. É melhor eu ir sozinha. A vovó não gosta de visitas. E, eu tenho que ir pra lá agora. Ela desligou antes que eu pudesse argumentar. Aquela foi a última vez que ouvi a voz dela. 2 horas depois, a polícia me ligou. Um acidente na estrada que levava ao sítio. Um caminhão sem freios. A Júlia não resistiu. O mundo parou. Não era o rio calmo que eu conhecia. Era um abismo. Um buraco escuro e frio que se abriu sob os meus pés. O abraço da rotina se tornou uma camisa de força. O cheiro do café se tornou o cheiro de nada. A praça, um lugar vazio. O silêncio, agora, pesava. Os dias se arrastavam. A gente se acostuma com a ausência, mas não se acostuma com a dor. A dor do luto não é uma coisa que vai embora. É uma visita que se muda para sua casa. Ela come com você, dorme na sua cama, e te faz companhia no seu banho. Eu me tornei um fantasma na minha própria vida. Eu andava pela casa, tocando as coisas dela, como se ela fosse aparecer a qualquer momento. A xícara de café que ela usava, o livro que ela estava lendo, a jaqueta no encosto da cadeira. Tudo parecia gritar o nome dela. Comecei a ter uns episódios estranhos. Pequenas coisas, sutis, mas que me faziam parar e pensar. Eu estava na sala, e o som de passos leves vinha do corredor. Passos que só ela dava. Eu corria para ver, mas não havia ninguém. Deixava um livro aberto sobre a mesa e, quando voltava, ele estava fechado. A porta do guarda-roupa que eu tinha certeza que tinha deixado fechada, estava entreaberta. E o cheiro de morangos com leite. O cheiro do perfume dela. Era forte. Me enchia os pulmões. Me fazia chorar. Meu amigo Lucas, que era um cara muito prático, dizia que era o luto. É assim mesmo, Rafa. O cérebro faz umas pegadinhas com a gente. É a sua mente tentando se agarrar a ela. Eu queria acreditar nele, mas as coisas continuavam. Um dia, eu estava sentado no sofá, olhando para o nada, e vi um vulto passar na frente da janela. O vulto de uma mulher com os cabelos soltos, a mesma silhueta que eu conhecia como a palma da minha mão. Eu pulei do sofá, abri a porta, mas não havia ninguém lá. O vento estava calmo. Nem uma folha se mexia. A gota d'água foi a foto.
A gente tinha uma foto dela e minha no nosso primeiro show de música na praça. A gente sorria, abraçados. Eu tinha certeza de que a foto estava na minha cômoda, no quarto. Mas um dia, eu a encontrei na sala, deitada sobre o livro que ela estava lendo, virada para baixo. Eu me arrepiava. Tinha uma força, uma energia na casa que não era minha. Eu decidi que precisava de respostas. Porque ela me ligou naquele dia e pediu para eu não ir. Porque ela estava tão apavorada. Eu decidi ir até a casa da avó. Era a única coisa que me restava. Uma parte de mim achava que era loucura. A outra, que eu precisava encarar meus medos. A estrada parecia mais longa. O sol se pôs, e a luz do farol do meu carro iluminava uma neblina densa que saía do chão. Quando cheguei lá, a casa parecia um esqueleto abandonado. A pintura descascada, as janelas com a madeira podre, a cerca arrebentada. O portão de ferro, enferrujado, rangeu quando eu o empurrei. Eu andei devagar até a porta da frente, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Bati na porta e não tive resposta. Abri devagar. O interior era escuro e empoeirado. Móveis cobertos com lençóis brancos, um cheiro de mofo e velhice no ar. Eu acendi a lanterna do celular e comecei a andar pelos cômodos. A sala, a cozinha, tudo parecia ter parado no tempo. Até que cheguei no quarto da avó. A cama estava feita, mas a poeira cobria tudo. E na cômoda, havia um quadro. Nele, a foto de uma mulher idosa e uma garota. Era Júlia, pequena, com a avó. E um homem, de terno e chapéu. Eu não o reconheci. A avó tinha uma expressão severa no rosto, mas a Júlia e o homem sorriam. Eu me perguntei quem ele era. No fundo da cômoda, eu achei um diário. Era o diário da avó. As páginas estavam amareladas, a caligrafia era elegante, mas difícil de ler. Eu folheei as páginas, e meu coração gelou quando vi o nome da Júlia. A avó escrevia sobre a Júlia com uma preocupação quase doentia. A garota é igual a ela, a energia é forte demais. Ele não a deixará ir. Eu não entendia. Ele quem? E a energia? Que energia? De repente, a porta do quarto se fechou. Eu me virei, e um vento gelado passou por mim. Eu estava sozinho na casa. Comecei a ler o diário, mais rápido. A avó escrevia sobre rituais, sobre proteger a Júlia de uma presença. A avó dizia que o homem de chapéu não era uma pessoa. Era algo mais. Uma energia. Uma entidade. E que ela, a avó, tinha feito um pacto para proteger a família. O que me chamou a atenção foi a última frase. Ele a quer de volta. Ele sempre quer. Ele a viu em mim, viu em minha mãe, e agora nela. O ciclo não pode ser quebrado. Eu larguei o diário e saí correndo daquele lugar. O medo me consumia. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o que eu estava vivendo. Minha mente estava um turbilhão. A Júlia não morreu por causa de um caminhão. Ela foi levada. Eu me sentia culpado por não ter ido buscá-la. Eu devia ter a protegido. No dia seguinte, eu liguei para o Lucas e contei tudo. Ele me ouviu, mas com uma voz cautelosa. Rafa, você está em um processo de luto muito complicado. O que você viu pode ser a sua mente tentando achar uma razão para algo que não tem. Eu não consegui convencê-lo, mas eu precisava de alguém para acreditar em mim. Eu voltei para casa, e as coisas pioraram. Os vultos não eram mais sutis. Eu via a sombra de uma pessoa na ponta do corredor, e quando eu a olhava, ela desaparecia. As luzes da casa piscavam, as portas batiam sozinhas. A Júlia estava em todos os lugares. Eu a via sentada no sofá, com os olhos fixos em mim, e no segundo seguinte, ela sumia. O perfume dela era tão forte que eu tinha que abrir as janelas, mas ele não ia embora. Eu comecei a perder o sono. Tinha pesadelos com o acidente, mas agora o caminhão tinha um motorista. O homem de chapéu. O mesmo da foto. Ele olhava para mim com os olhos vazios, e no banco do passageiro, a Júlia acenava. Não para mim. Para ele. E ela sorria. Um sorriso triste. Um dia, enquanto eu estava na cozinha, eu ouvi um barulho vindo do quarto. Era um som de algo quebrando. Eu corri para ver. O vaso de flores que a Júlia tinha me dado de aniversário estava no chão, em pedaços. Eu congelei. Eu tinha certeza de que o vaso estava sobre a cômoda, bem no centro. Eu o tinha arrumado na noite anterior. O chão estava molhado com a água que havia nele. Eu me abaixei para recolher os pedaços, e quando a minha mão tocou no chão, eu senti uma gota quente. Eu olhei para cima. A água do vaso pingava do teto. Não era a água do vaso. Era sangue. Eu olhei para o teto, e um círculo de sangue escorria da lâmpada. Eu olhei para minha mão, e nela, um anel de noivado. Era o anel que eu havia guardado para pedir a Júlia em casamento. Eu não tinha o anel na mão antes. E o anel estava coberto de sangue. O mesmo sangue que escorria do teto. Eu saí correndo da casa, desesperado. Liguei para o Lucas. Você precisa me ajudar, eu disse, chorando. Tem sangue no teto. Sangue. Ele tentou me acalmar.
Rafa, por favor, me diz onde você está. Eu vou te buscar. Eu dei o endereço da minha casa. Não entra, Lucas. Por favor, fica na porta. Eu te espero. Eu corri para o quintal e esperei. Eu tremia. O que estava acontecendo? Eu estava ficando louco? A luz do farol do carro do Lucas iluminou a rua. Eu corri para o carro, abri a porta e me joguei no banco do passageiro. Lucas, você não vai acreditar no que aconteceu, eu disse. O anel, eu o encontrei, e... Eu olhei para o motorista, e meu coração parou. Não era o Lucas. Era o homem de chapéu. Ele estava me olhando com os mesmos olhos vazios do meu pesadelo. Eu tentei abrir a porta do carro para fugir, mas ela estava trancada. Eu comecei a bater no vidro, a gritar. E então, ele falou. A voz dele era um sussurro, mas parecia vir de dentro da minha cabeça. Ela está bem, Rafael. Ela está em casa. No quarto dela. Ela está esperando por você. E ele sorriu. O mesmo sorriso triste da Júlia no meu pesadelo. Ele começou a dirigir. Eu não sabia para onde ele estava indo. Tentei argumentar, dizer para ele parar o carro. Mas minha voz não saía. Eu estava paralisado. Ele dirigia pela estrada que levava ao sítio. A mesma estrada que tirou a vida da Júlia. Não, eu sussurrei. Por favor, não. Ele parou o carro na frente da casa da avó da Júlia. Ele me olhou e disse, ela quer que você entre. Ela quer mostrar a você. Quer mostrar o que você tem de mais importante. Ele saiu do carro, e eu, como se fosse um fantoche, o segui. A porta da casa da avó estava aberta, e a luz da lua iluminava o interior. Eu entrei, e o cheiro de mofo tinha dado lugar ao cheiro de morangos com leite. O cheiro da Júlia. As luzes da casa se acenderam. E no meio da sala, em pé, estava Júlia. Ela estava vestindo o vestido azul que ela usou no nosso primeiro encontro. Os cabelos soltos, e o sorriso, aquele sorriso que era o meu sol. Eu corri para ela, com os braços abertos. Júlia, eu gritei. Você está viva. Ela não respondeu. Apenas me olhou. Os olhos dela não tinham brilho. Era como se a alma dela não estivesse lá. E ela estendeu a mão para mim. Eu a segurei, e a mão dela era fria, gélida. Era como se eu estivesse segurando a mão de um cadáver. O homem de chapéu apareceu atrás dela. O ciclo não pode ser quebrado, ele sussurrou. Ela está aqui, mas não é ela. Eu olhei para Júlia, e o sorriso dela se desfez. O rosto dela se contorceu em uma expressão de dor. O cabelo dela começou a flutuar no ar, e o vestido azul se transformou em uma roupa de hospital, manchada de sangue. Eu me afastei, assustado. Ela não pode ser salva, ele disse. Ela morreu. Mas a energia dela é forte. E ela quer voltar. Ela quer viver. Ela quer que você a deixe viver em você. Eu não entendi. Viver em mim? O que você quer dizer? Eu perguntei, com a voz embargada. O homem de chapéu olhou para o meu peito. Você é o recipiente. Sempre foi. Seu luto, sua dor, sua saudade. Eles te tornaram um recipiente perfeito. Ela vive em você. Ela é você. E agora você deve aceitá-la. A Júlia estendeu a mão novamente. Mas agora a mão dela tinha um buraco no pulso. O mesmo buraco que o diário da avó descrevia como a marca de um possuído. E ela sorriu. Um sorriso cruel. Venha, Rafael. Ela sussurrou. Vamos ser um só. Para sempre. Eu gritei e saí correndo da casa. Eu corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Eu cheguei no meu carro, abri a porta, mas a chave não estava na ignição. Eu olhei para o banco do passageiro. E lá, em cima do livro que ela estava lendo, estava o meu anel de noivado. E do lado dele, o diário da avó. Eu peguei o diário, e no meio das páginas, havia um bilhete. Ele não vai te deixar escapar, a não ser que você o aceite. A sua dor vai te levar de volta. Seu amor por ela. Aceite. Deixe-a entrar. O bilhete estava escrito com a caligrafia da Júlia. Eu larguei o bilhete, assustado. O homem de chapéu me disse que eu era o recipiente. Que o meu luto me tornou o recipiente perfeito. O que ele queria dizer com isso? E o bilhete, a caligrafia da Júlia, ela estava tentando me avisar? Ou estava tentando me enganar? Eu liguei para o Lucas, mas ele não atendeu. Eu liguei para a polícia, mas a linha estava morta. Eu estava sozinho. Completamente sozinho. E em pânico. Olhei para o retrovisor, e no banco de trás, a sombra de uma mulher sentada. Ela não se mexia. Apenas olhava para mim. Com o mesmo olhar vazio da Júlia. E no meu peito, eu comecei a sentir uma dor. Não a dor do luto. Uma dor física. Como se algo estivesse se movendo lá dentro. Eu saí do carro e corri para minha casa. A porta estava aberta. E o cheiro de morangos com leite era tão forte que me dava náuseas. Eu entrei na sala, e o vaso de flores quebrado estava lá. Em pedaços, no chão.
Eu olhei para o teto, e não havia sangue. Eu olhei para a comoda, e o vaso estava lá, inteiro. O livro que ela estava lendo, o livro que eu tinha certeza de que estava na sala, estava na comoda. Eu não entendia. As coisas estavam mudando de lugar. E eu estava ficando louco. Eu me joguei no sofá, exausto. O que era real, o que não era, eu não sabia mais. A dor no meu peito aumentou. E quando eu olhei para minha mão, nela, o meu anel de noivado. Eu o tinha largado no carro, eu tinha certeza. E agora ele estava no meu dedo. E eu não me lembrava de tê-lo colocado. E no meu pulso, uma marca vermelha. Um pequeno buraco, como se algo tivesse entrado em mim. Eu me virei, e na porta do quarto, a Júlia estava em pé. O vestido de noiva que ela usou no meu pesadelo. Os cabelos soltos, o sorriso triste. Ela não se mexia. Apenas me olhava. E uma voz na minha cabeça, uma voz que não era minha, disse: "Você está pronto. Você finalmente aceitou. Agora, nós somos um só. Você me ama, Rafael. E eu preciso de você para viver." E ela estendeu a mão para mim. A mão dela não tinha o buraco. E a expressão de dor no rosto dela tinha sumido. No lugar dela, um sorriso malicioso. Eu não sabia o que era aquilo. Era a Júlia? Era a entidade? Era o meu luto? O que eu sei é que a dor no meu peito se tornou uma coisa palpável. E quando a Júlia deu um passo para frente, eu dei um passo para trás. E ela começou a andar em minha direção. E a cada passo, o meu coração batia mais rápido. O que eu fiz? Eu me apaixonei por uma garota que era um recipiente? E agora, o que eu faço? Me perdi nos meus próprios pensamentos. Será que eu sou o próximo? A próxima vítima? A próxima pessoa a ser possuída? Eu fechei os olhos. E quando abri, eu estava no meu quarto. A luz do sol entrava pela janela. O cheiro de café coado e pão de queijo. A rotina que eu tanto sentia falta. Eu corri para a cozinha, e lá estava o pão de queijo na cesta. O café pronto. Eu olhei para o relógio. 6 da manhã. Eu estava tendo um pesadelo, mas a dor no meu peito ainda estava lá. E no meu pulso, a marca vermelha. O anel não estava no meu dedo. Eu olhei para a janela. E lá fora, na rua, a silhueta de uma mulher. Eu sabia quem era. A Júlia. E ela estava acenando para mim. Não com a mão. Ela estava me chamando com o dedo. "Vem, Rafael." A voz dela na minha cabeça. "Eu te espero. Eu sempre te esperei." E ela se virou e andou em direção à casa da avó. Eu me senti paralisado. Era a minha chance de ir atrás dela. De entender o que estava acontecendo. De lutar por ela. Ou era a minha chance de fugir? De me salvar? Eu não sabia. Mas eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. E a cada passo que ela dava, a dor no meu peito aumentava. E o cheiro de morangos com leite se tornava o meu perfume. E no fundo da minha mente, uma voz dizia: "Aceite. Deixe-a entrar." E eu me perguntei: e se eu já tivesse aceitado? A minha avó era uma mulher incrível. A gente morava em Ouro Preto, em uma casa de pedra no meio da ladeira. A casa tinha mais história do que a gente podia contar. As paredes eram grossas, a porta de madeira rangia com a menor brisa, e o cheiro de incenso de alecrim e de arruda era a marca registrada da casa. A minha avó tinha um jeito manso, falava baixinho, e tinha um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Ela era parteira, mas também curava com chás e com rezas. O povo daqui vinha de longe para ser atendido por ela. Eu, criança, ficava fascinado. Ela tinha uma horta enorme no quintal, e eu a ajudava a colher as ervas. Eu a via colhendo a camomila, o boldo, a erva cidreira, e ela me explicava para que servia cada uma. "A natureza é a farmácia de Deus, meu filho," ela dizia, com os olhos brilhando. A gente não tinha muito dinheiro, mas vivia bem. A vida era simples, mas era cheia de calor. De noite, a gente se sentava na varanda, e a minha avó contava histórias. Histórias de lendas de Minas, de duendes, de lobisomens, de almas penadas. Eu, com os meus 7 anos, ficava apavorado, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de ouvir. Ela contava as histórias com tanta convicção que eu quase podia ver os fantasmas e os duendes andando na rua de paralelepípedos. A minha avó tinha uma caixa de madeira. Uma caixa de relíquias. Ela me proibia de tocar. "É coisa de gente grande, meu filho," ela dizia, com a voz séria. Eu era muito curioso, e de vez em quando ela saía para atender alguém, eu tentava abrir a caixa, mas ela era pesada e a fechadura era forte. Eu sabia que a caixa guardava segredos. Segredos que ela não queria que eu soubesse. Um dia, a minha avó ficou doente. Uma doença que ninguém entendia. Ela sentia dores no corpo, tinha febre alta, e a pele dela ficava pálida, quase transparente. Os médicos não sabiam o que era. Eles diziam que era um vírus, mas eu sabia que não era. Eu a ouvia tossir de noite, e no meio dos ataques de tosse, ela murmurava coisas.
Ele está voltando, ele está vindo buscar o que é dele. Eu perguntava a ela o que ela queria dizer, mas ela não respondia. Apenas olhava para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ela morreu em uma tarde de sol. O enterro foi simples, mas a cidade inteira foi. As pessoas choravam, a minha mãe estava desolada. Eu não conseguia chorar. Era como se a minha alma tivesse saído do meu corpo. A casa ficou silenciosa. O cheiro de incenso sumiu, a horta secou, as ervas murcharam. A casa parecia ter perdido a vida junto com a minha avó. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa. Eu andava pelos cômodos, tocando as coisas dela. A cadeira de balanço, o livro de receitas, o terço dela. Eu sentia a falta da voz dela, do cheiro dela, do abraço dela. A única coisa que me restava era a caixa de madeira, a caixa de relíquias. E a minha curiosidade. Uma noite, eu decidi que era a hora de abrir a caixa. Eu peguei uma chave de fenda e, com muito esforço, quebrei a fechadura. A caixa se abriu, e um cheiro de terra molhada e de flores secas invadiu o ar. Lá dentro, havia umas cartas antigas, umas fotos, uns broches de ouro. E um diário. O diário da minha avó. Eu comecei a ler. E o que eu li me fez congelar. O diário era de uma época muito antiga, de antes de eu nascer. A minha avó escrevia sobre a vida dela, sobre o casamento com o meu avô, e sobre uma coisa que ela chamava de a maldição. Ela escrevia sobre um homem que ela amou, um homem que a abandonou no altar, e que foi morto em um ritual de feitiçaria. Ele prometeu me encontrar de novo, em outra vida. E eu prometi esperar. Mas eu não posso. Eu tenho medo. Ele não é mais o mesmo. Eu não entendi. Quem era ele? E o que ela quis dizer com não é mais o mesmo? Eu continuei a ler. A minha avó escrevia sobre rituais, sobre orações para afastar a sombra. Ela escrevia sobre o meu avô, sobre o medo dela de que o meu avô descobrisse o segredo. E, nas últimas páginas, ela escreveu sobre a minha mãe, sobre mim. A maldição vai passar de geração para geração, a menos que eu consiga quebrar o ciclo. Eu fiz um pacto com a escuridão. Eu fiz um pacto para proteger a minha família. Eu fiz um pacto para não deixar que ele volte. Mas, ele está voltando. Ele está vindo por ele, pelo meu neto. Eu larguei o diário, assustado. O que a minha avó queria dizer com o pacto? Eu me levantei e andei pela casa, sentindo um arrepio na espinha. A casa estava escura. O silêncio era assustador. De repente, a porta do meu quarto se fechou com um estrondo. Eu me virei, e um vento gelado passou por mim. Eu tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Eu comecei a bater no vidro, a gritar. E então, eu ouvi uma voz. A voz da minha avó. Não tenha medo, meu filho. Eu estou aqui. Mas eu preciso de você para lutar. Eu não entendia. Lutar contra o quê? De repente, uma sombra se materializou na minha frente. A sombra de um homem. Ele era alto, de terno e chapéu. O mesmo que eu vi no meu pesadelo na história anterior. Eu congelei de medo. Ele não tinha rosto. Era apenas uma silhueta. Ele se aproximou de mim, e uma voz, que não era dele, mas era a voz da minha avó, disse: "Ele é a maldição, meu filho. Ele é o homem que eu amei. Ele é o homem que foi possuído por um espírito ruim. E ele quer você. Ele te quer de volta. Ele te quer como o recipiente." Eu me afastei, assustado. A sombra se aproximou de mim, e eu senti uma dor no meu peito. A mesma dor que eu sentia na história anterior. Eu olhei para minha mão, e nela, a marca vermelha. O buraco. O mesmo buraco que a minha avó descreveu no diário. Eu estava amaldiçoado. Era por isso que ela me protegia? Era por isso que ela fez o pacto? A sombra estendeu a mão para mim. E eu vi uma luz azul emanando dela. Uma luz azul que se transformou em uma mão de mulher. A mão da minha avó. Não, meu filho. Você não é ele. Você não é a maldição. Você é a cura. E eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para quebrar o ciclo. Para sempre. Eu não sabia o que fazer. A dor no meu peito aumentou. Eu senti uma força me puxando para a sombra. Eu tentei lutar, mas a força era mais forte. Eu senti o meu corpo sendo sugado. E então, eu ouvi a voz da minha avó. Lute, meu filho. Lute por você. Lute por nós. Eu me concentrei na voz dela. E eu me lembrei de todas as coisas que ela me ensinou. Eu me lembrei das ervas. Do incenso de alecrim. Do abraço dela. Da força dela. E eu senti uma energia crescendo dentro de mim. Uma energia que não era minha. Era a energia da minha avó. Eu gritei. E a energia saiu de mim. Uma onda de luz azul. A luz atingiu a sombra, e a sombra se desfez em fumaça. E no chão, no lugar onde a sombra estava, havia um broche de ouro. O mesmo broche que estava na caixa da minha avó. Eu me abaixei para pegá-lo, e a voz da minha avó sussurrou na minha orelha: "Agora, você está livre, meu filho. Você está livre. O pacto foi quebrado.
O ciclo foi quebrado. O anel é a prova. O anel é a sua salvação. O anel é a maldição. Eu me levantei, confuso. O anel? Que anel? Eu não tinha anel. Eu olhei para minha mão, e no meu dedo, um anel de ouro. O mesmo anel que eu vi na história anterior. O anel de noivado. E na palma da minha mão, um bilhete. O mesmo bilhete. Ele não vai te deixar escapar, a não ser que você o aceite. Eu não entendi o que isso tudo significava. O que o anel tinha a ver com a maldição? E a Júlia? O que ela tinha a ver com isso tudo? Eu olhei para a porta do meu quarto, e a porta estava aberta. E do lado de fora, a silhueta de uma mulher. Eu sabia quem era. A Júlia. E ela estava acenando para mim. Vem, Rafael. A voz dela na minha cabeça. O anel é nosso. O anel é a nossa união. A união entre a vida e a morte. O anel é o nosso segredo. E ela estendeu a mão para mim. E a mão dela tinha um buraco. Eu não sabia o que fazer. Era uma armadilha? Era a minha avó me avisando? Ou era a Júlia me chamando? Eu olhei para o anel no meu dedo. E o anel começou a brilhar. E a luz me puxou para a escuridão. E eu ouvi a voz do homem de chapéu. O ciclo nunca pode ser quebrado. O anel é a prova. O anel é o nosso segredo. E eu me perguntei: eu sou o Rafael? Ou eu sou a maldição? Eu sou o hospedeiro? Ou eu sou o fantasma? Sabe, a gente pensa que essas coisas de filme de terror só acontecem em cidade grande. Mas Ouro Preto? Ah, Ouro Preto é diferente. A cidade é linda, mas tem um ar pesado, de história, de mistério. A gente que é daqui já aprendeu a conviver com o frio na barriga que dá em certas ladeiras de noite. Eu, por exemplo, sou coveiro. Meu nome é Marcelo. E se tem um lugar onde a gente aprende a respeitar o silêncio, é aqui no cemitério. A gente se acostuma com a morte, com a dor dos outros. A gente até desenvolve uma certa sensibilidade para o tipo de tristeza que a família está sentindo. Tem a dor do luto, a dor da raiva, a dor da saudade. Mas a dor que a família da Sofia sentiu era diferente. Era uma mistura de tudo. E eu não entendia por quê. A Sofia era a menina mais bonita da cidade. Tinha uns olhos verdes que pareciam esmeraldas e um sorriso que iluminava a rua. Ela era filha do seu Ademar, o dono da padaria. E o seu Ademar, um cara tão doce, tão amado pela cidade, tinha o maior orgulho da filha. A Sofia era a alegria dele. A gente via o seu Ademar andar na rua com um sorriso no rosto, e a gente sabia que ele estava pensando na filha. A Sofia foi encontrada morta na cachoeira. Ninguém sabia o que aconteceu. Não tinha sinais de violência. O corpo dela estava intacto. Mas a polícia disse que foi homicídio. Ninguém entendia. Como assim? Quem mataria a Sofia? Ela era amada por todos. Ninguém tinha uma palavra ruim para falar dela. O único suspeito, o namorado dela, o Gabriel, foi liberado por falta de provas. A cidade inteira ficou em choque. A gente não conseguia acreditar. E o seu Ademar? Ah, o seu Ademar se perdeu na dor. A padaria fechou. Ele se trancou em casa. A gente o via de vez em quando, andando na rua, com os olhos vermelhos, o rosto pálido. Era triste de ver. O enterro da Sofia foi o mais triste que eu já fiz. O céu estava cinzento, uma garoa fria caía, e a cidade inteira estava lá, em silêncio. A gente não sabia o que dizer. As pessoas olhavam para mim, para o túmulo, para o seu Ademar. E a gente via nos olhos delas a mesma pergunta que estava na minha cabeça. O que aconteceu? Eu enterrei a Sofia em um túmulo simples, com umas flores brancas que a mãe dela trouxe. O corpo dela parecia um fantasma. Não parecia a Sofia. Era um corpo frio, sem vida. Eu fechei o caixão, e o barulho da terra caindo em cima dele me fez tremer. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não era o frio. Era algo mais. Era o pressentimento de que algo estava muito errado. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses. O cemitério, para mim, era o lugar mais calmo do mundo. Eu fazia o meu trabalho, conversava com os mortos, em silêncio. A gente desenvolve um relacionamento estranho com os mortos, sabe? A gente se torna o guardião deles. A gente cuida deles. A gente os escuta. E uma noite, eu juro por Deus, eu ouvi a voz da Sofia. Eu estava terminando de arrumar um túmulo, quando uma brisa fria passou por mim. Eu olhei para o túmulo da Sofia. E eu ouvi um sussurro. Ele está aqui, Marcelo. Ele me matou. E ele vai me levar. Eu congelei. A voz dela era triste, fraca. Eu olhei para o túmulo dela, e nada. Apenas as flores murchas. Eu pensei que era a minha imaginação. O cansaço. A dor do seu Ademar me contagiando. Mas no dia seguinte, quando eu fui fazer a manutenção do cemitério, eu vi uma coisa estranha no túmulo dela. Um anel de ouro. O anel de noivado que o Gabriel tinha dado para ela.
Eu sabia que a família dela tinha pedido para enterrá-la com o anel. Mas o anel não estava no caixão. A polícia tinha pegado como prova. Eu me assustei. Como o anel foi parar lá? Eu peguei o anel. Ele estava gelado. E uma dor no meu peito me fez cambalear. Uma dor que não era minha. Eu senti o luto, a dor da Sofia. A dor de ter sido traída. A dor de ter sido morta. Eu senti a dor dela. E a dor dela me levou para a casa do Gabriel. Eu não sei como, mas eu sabia onde o Gabriel morava. Eu andei pela rua de paralelepípedos, com o anel na mão, e a dor no meu peito aumentava a cada passo. Quando eu cheguei na casa dele, a dor se tornou insuportável. Eu me sentei na calçada, sem saber o que fazer. E então, eu vi uma coisa estranha. Na janela do quarto do Gabriel, uma sombra. A sombra de uma mulher. A sombra da Sofia. Ela estava me olhando, com os olhos cheios de lágrimas. E ela estendeu a mão para mim. Eu me levantei e fui em direção à casa. Eu bati na porta. Ninguém atendeu. Eu bati de novo. Gabriel, eu gritei. Eu preciso falar com você. A porta se abriu. E lá, parado, estava o seu Ademar. Ele estava mais magro do que eu me lembrava. Os olhos dele estavam fundos, o rosto pálido. O que você quer? Ele perguntou. A voz dele era um sussurro. Seu Ademar, eu disse, eu preciso te contar uma coisa. E eu mostrei o anel para ele. O rosto dele se contorceu de dor. Ele pegou o anel da minha mão. Onde você achou isso? No túmulo da Sofia, eu disse. Seu Ademar, eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu contei tudo. Sobre a voz da Sofia. Sobre o anel. Sobre a sombra dela. O seu Ademar me olhou com os olhos cheios de lágrimas. É por isso que eu estou aqui, ele disse. Eu também vi a sombra dela. Eu a vi na padaria. Eu a vi em casa. Eu a vi em todos os lugares. Ela me assombra. Ela quer que eu saiba a verdade. O seu Ademar me disse que ele tinha uma intuição de que o Gabriel tinha mentido. Ele tinha ido à casa do Gabriel para confrontá-lo. Eu não saio daqui até que ele me diga a verdade, ele disse, com a voz embargada. Nós dois ficamos esperando o Gabriel. Ele chegou 1 hora depois. Ele nos viu na porta, e o rosto dele ficou pálido. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou. O que você fez com a minha filha? Seu Ademar perguntou, com a voz trêmula. Eu não sei do que você está falando, Gabriel disse, com a voz trêmula. Eu sei que você a matou. Eu sinto a dor dela. A minha filha está me assombrando. Gabriel se jogou no chão, chorando. Eu não queria. Foi um acidente. Nós estávamos discutindo. Ela me disse que queria me deixar. Ela disse que tinha me traído. Eu fiquei com raiva. Eu a empurrei. Ela bateu a cabeça na pedra. Eu não sabia que ela ia morrer. Eu não queria que ela morresse. O seu Ademar se ajoelhou, o anel na mão. Você a matou. Você me matou. Você matou a minha filha, a minha alegria, a minha vida. E então, uma coisa estranha aconteceu. O anel na mão do seu Ademar começou a brilhar. E do anel, uma sombra se levantou. A sombra da Sofia. Ela estava com o vestido do dia que ela morreu. Mas o vestido estava sujo de terra. E ela estava chorando. Pai, ela sussurrou, eu te amo. Mas, eu não posso te perdoar. Eu não posso te perdoar por ter me abandonado. Por ter me deixado ir sozinha. Por ter me deixado sozinha com ele. O seu Ademar me olhou, confuso. Do que ela está falando? A Sofia se virou para mim. Marcelo, ela sussurrou. Você é o único que pode me ajudar. O único que pode me dar a paz. Ele me matou. Mas, eu o empurrei. Eu o empurrei para que ele morresse também. E ele não morreu. Ele me matou. Mas, o corpo dele está no cemitério. Ele está enterrado em um caixão. Mas o espírito dele está vivo. Ele me quer de volta. Ele quer me levar com ele. Eu não entendi. O corpo dele está no cemitério? Que corpo? E que espírito? A sombra da Sofia sumiu. E o anel na mão do seu Ademar, que estava brilhando, se tornou um anel de ossos. E a dor no meu peito, a dor da Sofia, se tornou a dor do seu Ademar. Eu senti o luto dele, a raiva dele, o ódio dele. E o anel que eu peguei no túmulo, se tornou o meu. Ele estava no meu dedo. E a voz da Sofia, a voz da minha avó, a voz do homem de chapéu, todas as vozes se misturaram. E uma voz que não era minha, disse, você é o hospedeiro. Você é o portador. Você é o corpo. E eu sou o espírito. Eu me virei para o seu Ademar, e ele estava me olhando, com o anel de ossos na mão. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Eu não entendo, ele sussurrou. O que está acontecendo? E o Gabriel, que estava no chão, se levantou. Mas não era o Gabriel. Era o homem de chapéu. O mesmo homem de chapéu do meu pesadelo na história anterior.
Ele estava me olhando com os olhos vazios. O corpo dele está no cemitério, ele sussurrou. Mas a alma dele está em mim. E a alma dela está em você. O ciclo não pode ser quebrado. O anel é a nossa união. E o homem de chapéu estendeu a mão para mim. E a mão dele tinha o mesmo buraco no pulso da Júlia. E no meu dedo, o anel de noivado. E na minha mão, o anel de ossos. Eu não sabia o que era real, o que era mentira, o que eu era, o que eu me tornei. A única coisa que eu sabia é que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu sou o Rafael, o coveiro, o hospedeiro, eu não sei. E você, o que você acha? Meus amigos, sentem-se. Cheguem mais perto. Acendam uma fogueira, ou só apaguem as luzes, o que for mais fácil para vocês. Não precisam ter pressa, a gente tem a noite toda. Sabe, tem umas coisas na vida que a gente acha que entende, mas a verdade é que a gente só arranha a superfície. O luto, por exemplo. Todo mundo fala dele, mas só quem vive sabe o que é. É uma dor que não tem nome, que gruda na gente igual piche, e que não solta por nada. E o pior, ele tem seus próprios truques, suas próprias maluquices. Eu vivi isso na pele. Não faz muito tempo. Sabe, a minha rotina sempre foi a mesma. Acordo cedo, um cafezinho forte para espantar o sono, pão com manteiga e queijo coalho na chapa. De manhã, a gente ouve a voz dos vizinhos, as crianças brincando na rua, o carro do ovo anunciando a promoção. É uma sinfonia da vida, né? Eu gosto de viver em João Pessoa. O calor de lá, o cheiro de maresia. Eu tenho o meu cantinho, a minha rede na varanda. Deixo a porta aberta para a brisa entrar, e de vez em quando a Maroca, a gata da vizinha, entra para me fazer companhia. A gente tem esse pacto, ela me faz companhia e eu dou um pedacinho de queijo para ela. E aí, tem a minha memória. Ela é uma coisa traiçoeira, viu? Às vezes, me pego lembrando de momentos com o meu irmão, o Léo. A gente era inseparável. A gente cresceu junto, dividiu o mesmo quarto. Ele era minha âncora, o meu porto seguro. A gente conversava sobre tudo. Ele era um cara de poucas palavras, mas de um coração imenso. Ele era daqueles que, com um olhar, te entendia por completo. Uma vez a gente foi pescar. Ficamos a noite toda, e não pegamos um peixe sequer. Mas a gente ria. Ele dizia que o peixe estava de greve. A gente ria tanto que a barriga doía. E essas lembranças? Elas vêm do nada, né? Uma música no rádio, o cheiro do tempero da comida da minha mãe. A gente sorri, mas o coração aperta. Dá uma saudade que não cabe no peito. A gente acha que, com o tempo, a dor do luto passa. A gente ouve as pessoas dizendo, o tempo cura tudo. Mas não é verdade. O tempo não cura. Ele só nos ensina a conviver com a dor. A gente aprende a viver com a saudade. A gente aprende a sorrir com os olhos cheios de lágrimas. A gente aprende a aceitar que a vida continua, mesmo que a gente não queira. E a gente aprende a lidar com as manias do luto. O luto tem manias. A gente começa a falar sozinho. A gente ouve a voz da pessoa que se foi. A gente sente o cheiro do perfume dela. É uma coisa louca, uma coisa que a gente não consegue explicar. A gente pensa que está ficando doido, mas na verdade, é só o luto brincando com a gente. E foi assim que a minha história começou. Eu estava em casa, fazendo um feijão tropeiro. O cheiro de alho e cebola frita invadiu a casa. Eu amo cozinhar. É a minha terapia, o meu refúgio. E enquanto eu preparava o meu feijão tropeiro, lembrei de uma história que a gente ouvia quando era criança. A história do corpo seco. Dizem que é uma lenda, mas em João Pessoa, a gente leva as lendas a sério. Contam que era um homem que, em vida, foi muito ruim. Maltratou a mãe, a esposa, os filhos. E, depois que ele morreu, a terra não aceitou o corpo dele. Ele se tornou um corpo seco, um ser que perambula por aí, buscando vingança. Eu ri com a lembrança, mas uma sensação estranha me invadiu. Era um arrepio que não vinha do vento. Olhei para a janela, e vi a Maroca, a gata da vizinha, sentada no muro. Ela me olhava fixamente, como se estivesse me alertando de algo. O luto me pegou de surpresa, sabe? Não foi um processo gradual. Foi um soco no estômago, um balde de água fria. O Léo estava morando em outro estado, em São Paulo. Ele tinha se mudado para estudar, seguir a carreira dele. Ele me ligava todos os dias. A gente falava sobre tudo, o futebol, a vida, as piadas internas. Eu o ouvia rir, e sentia um quentinho no coração. Um dia, ele me ligou e me contou sobre um novo emprego. Ele estava feliz, animado. Eu estava feliz por ele. A gente se despediu, e eu nem imaginava que seria a nossa última conversa. No dia seguinte, eu recebi uma ligação da minha mãe. O choro dela me gelou por dentro. Ela me disse, com a voz embargada, que o Léo tinha sido atropelado. Ele estava andando de bicicleta. Um motorista embriagado, que fugiu sem prestar socorro. A notícia me desabou, como um prédio em colapso. O chão se abriu debaixo dos meus pés.
Eu não consegui chorar. Eu só senti um vazio, um buraco negro que me engoliu. Os dias que se seguiram foram um borrão. O enterro, os abraços de conforto, as palavras que não faziam sentido. Eu me sentia anestesiado. Eu não conseguia sentir nada. Só o vazio. E a saudade. A saudade é uma dor que não tem fim. A gente acha que vai melhorar, mas não melhora. Ela só se disfarça, se esconde, e quando a gente menos espera, ela nos ataca de novo. E foi assim que a minha vida virou um caos. Eu passei a viver no piloto automático. A gente se cobra, sabe? A gente acha que tem que ser forte, que tem que seguir em frente. Mas a gente não consegue. E não tem problema. Eu me permiti sentir a dor, o luto. Eu me permiti chorar, me permitir gritar. Mas a parte mais difícil era a saudade. Foi aí que as coisas começaram a mudar. No começo, eram pequenas coisas. Eu estava na cozinha e sentia um cheiro. O cheiro de café, o mesmo que o Léo gostava. Eu procurei por toda a casa, mas não encontrei nada. Depois, eu estava no meu quarto e ouvi um som. O som de passos. Eu abri a porta, mas não tinha ninguém. Eu pensei que era a minha imaginação. O luto nos prega peças. A gente ouve coisas, a gente vê coisas. Eu tentei ignorar, mas as coisas começaram a ficar mais intensas. Uma noite, eu estava deitado na minha cama e senti um peso. Um peso na beirada. Eu pensei que era Maroca, a gata da vizinha. Eu estendi a mão, mas não toquei em nada. Eu me virei, mas não vi nada. Mas o peso continuava lá. Era como se alguém estivesse sentado na minha cama. Eu me encolhi, com o coração acelerado. E, pela primeira vez desde que o Léo se foi, eu chorei. Chorei de medo, chorei de saudade, chorei de dor. E o peso na minha cama se foi. Eu tentei me convencer de que era a minha imaginação, que eu estava enlouquecendo. Mas as coisas continuaram a acontecer. Eu estava na cozinha, e o fogão se acendeu sozinho. O rádio ligou sozinho. O cheiro de café se tornou mais forte. Era o cheiro de café do Léo. Não era o cheiro do meu café, era o dele. O cheiro do café que ele gostava de fazer. Era uma tortura. E eu comecei a sentir a presença dele na casa. A presença dele me observando, me seguindo. Era um fantasma. Eu comecei a ter medo de ficar sozinho em casa. Eu sentia que ele estava lá, em algum lugar. E eu comecei a me questionar. O que ele queria? Vingança? Ele queria que eu encontrasse o motorista que o matou? Ele queria se despedir? Eu não sabia. E essa incerteza era o pior. A gente quer respostas, né? A gente quer um final, uma conclusão. Mas o luto não nos dá isso. Ele nos dá perguntas, e nos deixa no limbo. E os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Eu perdi a vontade de cozinhar, de ouvir música, de ver filmes. Eu só queria ficar no meu quarto, no escuro. A saudade virou um monstro que me consumia. Eu não conseguia mais trabalhar, nem ter uma vida social. Eu me isolei. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa. Eu era um corpo seco, vagando por aí, sem rumo. E as aparições do Léo começaram a se tornar mais claras. Eu estava no meu quarto, e vi a minha blusa no chão. Eu me abaixei para pegá-la, e vi a sombra de alguém. A sombra de um homem. A sombra do Léo. Ele estava me observando. E eu senti um arrepio, um medo. Mas ao mesmo tempo, um alívio. Era ele. Era ele. E eu não estava louco. Eu comecei a falar com ele. Eu falava com o ar. Léo, é você? Por que você está aqui? O que você quer? E a única coisa que eu ouvia era o silêncio. Eu chorava, eu implorava para ele me dar um sinal. E nada. Eu sentia a presença dele, mas não ouvia a sua voz. Era uma tortura. Era como se ele estivesse me assombrando, mas sem me dar uma razão. Eu comecei a me questionar. E se ele não estivesse lá? E se fosse a minha imaginação? E se o luto estivesse me enlouquecendo? Eu comecei a ter ataques de pânico. Eu sentia que estava perdendo o controle. Eu me olhava no espelho, e não me reconhecia. Eu era um estranho para mim mesmo. Uma noite, eu estava no meu quarto, deitado na cama, e senti o peso de novo. O peso na beirada da minha cama. Eu não tive medo. Eu só senti uma tristeza profunda. Léo, por favor, me dê um sinal. Me diga o que você quer. E, pela primeira vez, eu ouvi uma voz. A voz dele. A voz dele, mas abafada. O que eu quero? E eu senti um arrepio. O que você quer? A voz dele era cheia de dor. Eu quero que você encontre ele. A voz dele era um sussurro. Ele quem? O motorista. O motorista que me matou. O coração na minha garganta. Mas, como? A polícia não conseguiu encontrar. Ele não fugiu. Ele estava me observando. Ele sabe quem eu sou. E ele sabe onde eu estou. E o peso na minha cama se foi. E a voz se calou. Eu fiquei em silêncio por um tempo.
pensando nas palavras dele. E a raiva me invadiu. A raiva de um assassino que fugiu impune. A raiva de um sistema que falhou. E eu jurei para mim mesmo que eu iria encontrar o motorista. Eu jurei que eu faria justiça pelo meu irmão. Eu comecei a investigar. Fui ao local do acidente, conversei com as pessoas da região. As pessoas me olhavam com pena, como se eu fosse um louco. Mas eu não me importei. Eu queria respostas. E o luto me deu a motivação que eu precisava. A saudade, a dor, tudo se tornou um combustível. Uma senhora, Dona Fátima, me disse que tinha visto um carro. Um carro preto, com uma marca no para-choque. Uma marca que parecia uma mão. A mão de alguém que tentou se agarrar no carro. Eu me lembrei da minha conversa com o Léo. Ele estava me observando. Ele sabe quem eu sou. E ele sabe onde eu estou. A marca no para-choque. Uma mão. Eu comecei a procurar por carros pretos com uma marca no para-choque. Eu andei por toda a cidade, dia e noite. Eu estava obcecado. A minha mente, que antes estava vazia, agora estava cheia de uma única missão. A missão de encontrar o assassino do meu irmão. Uma noite, eu estava passando por uma rua escura, e vi um carro estacionado. Um carro preto. Eu me aproximei, e vi a marca. A marca de uma mão. Eu senti um frio na espinha. Era o carro do assassino. O meu coração batia tão forte que eu achei que ele fosse pular para fora do meu peito. Eu esperei. Esperei o dono do carro aparecer. E, em poucos minutos, eu o vi. Um homem alto, de cabelos grisalhos. Ele me olhou, e eu senti um arrepio. Era ele. Eu tinha certeza. Eu o segui. Eu o segui por algumas horas. Ele entrou em um bar. Eu entrei no bar, e me sentei em uma mesa próxima. Eu pedi uma água, e comecei a observá-lo. Ele estava bebendo. E ele ria. Ele ria como se nada tivesse acontecido. Eu senti a raiva me consumir. A raiva me cegou. Eu queria ir lá, e gritar, e perguntar por que ele tinha feito isso. Eu queria que ele me dissesse por que ele matou o meu irmão. Eu queria que ele se arrependesse. Mas eu me controlei. Eu pensei no Léo. Eu pensei nas palavras dele. Ele sabe quem eu sou. E ele sabe onde eu estou. E eu entendi. Ele sabia que eu estava lá. Ele sabia que eu estava investigando. Ele sabia que eu estava atrás dele. Ele não fugiu. Ele ficou. Ele queria me enfrentar. Eu saí do bar, e esperei por ele do lado de fora. Eu o vi sair, e ele me olhou. Ele me olhou com um sorriso. Um sorriso de deboche. Ele entrou no carro, e eu me escondi. Eu queria anotar a placa do carro. Eu queria ir para a delegacia. Mas o meu celular tinha ficado sem bateria. E eu não tinha caneta. E eu senti o desespero. Eu tinha encontrado ele, e agora eu iria perdê-lo de novo. E, quando eu pensei que eu ia desistir, eu ouvi uma voz. A voz do Léo. Não desista. E eu senti um arrepio que não era de medo. Era um arrepio de esperança. Eu me virei, e vi a sombra dele, na parede. A sombra de um homem. A sombra do Léo. E a sombra me apontou. Apontou para um número na parede. O número da placa do carro. A placa do carro dele. Eu anotei o número. E corri. Corri para a delegacia. Contei tudo o que tinha acontecido. O delegado me olhou com uma cara de ceticismo. Ele achou que eu estava louco. Mas ele anotou o número da placa. E, para minha surpresa, o carro era de um homem que tinha antecedentes criminais. Um homem que já tinha sido preso por dirigir embriagado. Eu me senti vitorioso. Eu tinha conseguido. Eu tinha feito justiça pelo meu irmão. Mas a vitória não me trouxe paz. Eu continuava a ouvir a voz do Léo. Obrigado. A voz dele era um sussurro. Você fez o que era certo. Mas eu não sentia paz. Eu me sentia vazio. Eu tinha cumprido a minha missão, mas a saudade continuava lá. A dor continuava lá. A presença dele na minha casa continuava lá. E eu me perguntava, e se o Léo não fosse o meu irmão? E se fosse o corpo seco? O ser que perambula por aí, buscando vingança? E se o luto não fosse a minha salvação, mas a minha perdição? Eu voltei para casa, e as luzes estavam acesas. Eu me lembrei de que tinha deixado as luzes apagadas. Eu abri a porta, e senti um cheiro. O cheiro de café. O cheiro do café do Léo. E eu senti a presença dele. A presença dele atrás de mim. Eu não tive medo. Eu só senti uma curiosidade. O que ele queria agora? Eu me virei, e vi a sombra dele. A sombra de um homem, com uma xícara de café nas mãos. E a sombra me olhou. E a sombra sorriu. Um sorriso que não era de alegria. Era um sorriso de deboche. E a sombra me disse, obrigado. Você me deu a minha vingança. Agora, eu posso descansar em paz. Mas você nunca mais terá paz. Você será o meu corpo seco. Você irá vagar por aí, buscando uma paz que nunca encontrará. E a sombra desapareceu.
E o cheiro de café se foi. E eu fiquei sozinho. Sozinho na minha casa. Sozinho com a minha dor. E eu comecei a me questionar. O que eu tinha feito? Eu tinha feito justiça, ou eu tinha aberto uma porta para o inferno? Eu tinha trazido a paz para o meu irmão, ou eu tinha me condenado a uma vida de tortura? E eu ouvi um som. O som de passos. Os passos de alguém. Na minha sala. Eu me encolhi. E eu comecei a rir. O meu riso era histérico. Eu era o corpo seco. Vagando por aí, buscando vingança. Mas a minha vingança era contra mim mesmo. E eu ouvi a voz do Léo de novo. Ele sabe quem eu sou. E ele sabe onde eu estou. E eu entendi. Ele sabia que eu estava lá. Ele sabia que eu estava investigando. Ele sabia que eu estava atrás dele. Ele não fugiu. Ele ficou. Ele queria me enfrentar. Ele queria me matar. Mas eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido que a sombra na minha parede não era do Léo. A sombra na minha parede era do assassino. Era a sombra de um homem que tinha morrido, mas que ainda estava lá. E a sombra me apontou. Apontou para o número na parede. O número da placa do carro. A placa do carro dele. E eu me lembrei de uma coisa. A dona Fátima. Ela me disse que tinha visto um carro. Um carro preto, com uma marca no para-choque. Uma marca que parecia uma mão. A mão de alguém que tentou se agarrar no carro. A mão de um morto. O meu irmão. Ele tinha se agarrado no carro, e ele tinha deixado a marca. A marca que me levou ao assassino. Mas o assassino também estava morto. Ele tinha morrido no mesmo acidente. O carro dele tinha capotado. E eu tinha falado com um fantasma. Eu tinha feito justiça por um fantasma. Mas ele não era o meu irmão. E eu ouvi a voz de novo. Você me ajudou. Agora, eu posso descansar em paz. Mas você nunca mais terá paz. Você será o meu corpo seco. Você irá vagar por aí, buscando uma paz que nunca encontrará. Eu me virei, e vi a sombra dele. A sombra do assassino. E ele me olhou. E ele me disse, você é o corpo seco. O corpo que não pode descansar. O corpo que vai vagar por aí, buscando vingança. Mas a sua vingança não será contra mim. A sua vingança será contra você mesmo. E a sombra desapareceu. E eu ouvi os passos de novo. Os passos de alguém que não estava lá. E eu sabia. Eu sabia que ele estava me seguindo. Eu sabia que ele estava me observando. Eu sabia que eu tinha me tornado o corpo seco. E a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estou aqui, sentado com vocês. E eu estou rindo. Eu estou rindo porque a vida é uma ironia. A gente acha que tem o controle, mas a gente não tem. A gente acha que entende o luto, mas a gente não entende. A gente acha que a gente vai encontrar a paz, mas a gente não encontra. A gente só encontra perguntas. E a gente vive em um limbo que não tem fim. E eu me pergunto, será que eu sou o único que está no limbo? Será que vocês também não estão? Será que a gente não vive em um limbo que não tem fim? Será que a gente não é o corpo seco? Vagando por aí, buscando uma paz que a gente nunca encontrará? Eu não sei. Eu não sei. E essa é a minha história. E eu pergunto a vocês, o que vocês acham que vai acontecer comigo? E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah, e se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!